Oi, pessoal. Estou aqui com o Dr. Marcos, médico hematologista, presidente da BHH, para responder a seguinte pergunta: quem teve câncer pode doar sangue? Solta a vinheta. Oi, doutor Max, muito obrigada por participar aqui da TV Abrale. Nós estamos no Junho Vermelho e sempre recebemos muita dúvida sobre doação de sangue, tanto de pacientes como do público em geral. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, os pacientes oncológicos, quem já teve câncer, seja ele sólido ou hematológico, pode doar sangue? Olá, Vanessa, o pessoal da Abrale, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar numa instituição tão respeitada e tão importante para a vida dos pacientes, né? A gente tem um enlace muito grande com a BHH e cada vez que esse enlace se torna mais próximo, tá? Mais intenso, os pacientes acabam ganhando bastante. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. E muito obrigado pela pergunta, né? É uma pergunta que não é fácil de dizer. Pela legislação, não existe possibilidade da pessoa que já teve câncer de doar sangue, com duas exceções, tá? O câncer in situ de colo de útero e o câncer base celular de pele. Então, com exceção dessas duas doenças aí que permitem doar sangue, não durante o tratamento, mas depois do tratamento, todos os outros tipos de câncer não podem doar sangue. Agora você vai perguntar por quê? Porque a legislação não permite. Essa pergunta não convence ninguém. Porque veja bem, alguém que já teve um câncer de bexiga ou um câncer de intestino, que tirou com cirurgia e que se curou desse câncer, por que não poderia doar sangue hoje? Tecnicamente, tá, não tem razão para não doar sangue, mas a legislação não permite. Existem alguns argumentos em relação a isso que poderia uma célula cancerosa, tá, passar por um paciente, mas ela não sobrevive no corpo do paciente, porque o próprio sistema imunológico do paciente vai eliminar uma célula estranha, principalmente estranha e cancerosa dentro dele. Então, não existe nenhuma prova de que se transmitiu câncer de uma pessoa para outra por nível transfusional, tá? Então, a resposta realmente é essa. A legislação exige. Existe um argumento, não é uma justificativa, um argumento de que a pessoa, para doar sangue, ela tem que ser altruísta, isto é, ela tem que ter vontade de doar por iniciativa própria, não pode estar pressionada por ninguém, não pode ser coagida por ninguém. E ela tem que ser totalmente saudável. Agora eu pergunto para você, Vanessa, e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, uma pessoa que já foi curada de câncer não é considerada saudável? Então essa é uma questão importante para a gente pensar. Sou até discriminatório, né? Alguém que já teve câncer não poder ser rotulada como totalmente saudável. Então, a resposta à sua pergunta, não pode doar sangue por causa da legislação e a razão técnica para isso, pessoalmente, não me convence, mas a gente tem que seguir a legislação. Bom, não sei se eu respondi ou se eu polemizei ainda mais, né, a situação. Respondeu sim, obrigada, e muito boas suas observações, doutor, para que as pessoas comecem a refletir e, quem sabe, direcionar discussões importantes sobre isso em nosso país. Isso Tá? vale também, doutor Marques, para quem teve diagnóstico de câncer e não precisou de tratamento, como no caso de alguns linfomas indolentes, alguns pacientes de leucemia linfocítica crônica, eles também entram nessa legislação, eles também não podem doar, mesmo quando não precisam fazer tratamento e apenas acompanhamento? Aí é outra questão, Vanessa, né? Essa questão eu já estou de acordo com não poder doar, porque veja bem, essa pessoa que tem um linfoma indolente ou que tem uma leucemia linfóide crônica, ela não pode ser considerada curada dessa doença, mesmo não sendo tratada. Ela tem a doença, tá? E ela, mesmo não tendo tratamento, ela é observada, quer dizer, não tem um tratamento farmacológico, porque a observação e saber a hora de tratar também é um tratamento. Não é porque ele não tá, ele tem uma LLC, que não tem aqueles critérios clássicos de que não precisa tratar naquele momento. Ele vai precisar, às vezes, tratar, ou 30% não vai tratar nunca.
mas 60%, 70% vão precisar tratar em algum momento. O fato dele só estar sendo observado por um hematologista competente e vai saber a hora de entrar o tratamento, é um tratamento. A observação é um tratamento. Só que essa pessoa realmente não pode ser considerada saudável. Não porque ela vai prejudicar alguém se ela doar, praticamente não vai prejudicar. Porém, ela está numa situação que, às vezes, ela precisa de um cuidado e a doação de sangue pode descompensar alguma coisa nesse sentido, gerando uma anemia, alguma coisa assim, que até muda os critérios de observação que são importantes, tá, para a gente não instituir o tratamento naquele momento. Então, em outras palavras, essas pessoas realmente não podem doar porque elas não estão saudáveis naquele momento. Então, eu concordo que elas sejam rejeitadas, mesmo sem estar os utilizando de um tratamento naquele momento. De forma geral, doutor Marcos, quais são os critérios para a doação de sangue e para a doação de medula óssea? Veja bem, os critérios são os gerais que a gente vê, né, na legislação aí, como antropométricos, por exemplo, peso, desproporção peso e altura, níveis de hemoglobina, se a pessoa tomou certos tipos de vacina com vírus vivo atenuado, tá? Então tem diversos, isso daí é fácil da gente achar em qualquer lugar da internet aí que tem os critérios de doação de sangue com as portarias do Ministério da Saúde e da Anvisa, tá bom? Eu não vou descrever aqui todos, porque são diversos critérios e depende de uma entrevista individual com o paciente. Com o paciente não, oh, pelo amor de Deus, errei. Com o doador. O doador não é paciente, o doador é uma pessoa saudável que vai doar o sangue. E para os critérios de doação de medula, é um pouquinho mais restritivo em termos de idade, tem uma idade máxima que é menor do que a idade para a doação de sangue comum, tá? E tem alguns outros critérios também que às vezes são até mais frouxos, entre aspas, do que a doação de sangue, né? Que a gente pode, para a gente não perder um valioso doador de medula que só serve para determinadas pessoas restritas, né? É diferente da doação de sangue, que apesar de eu considerar também a transfusão de sangue como um transplante, mas os critérios de compatibilidade são mais fáceis de a gente adquirir, tá? de a gente adquirir pessoas compatíveis em relação à transfusão de sangue. Mas é um transplante de órgão, só que o órgão é líquido, né? E apesar que a medula também é líquida, ele envolve uns aspectos de imunológicos um pouquinho diferentes. Então, na realidade, o critério de doação de medula é mais restritivo num sentido, mais frouxo no outro, enquanto que os critérios de doação de sangue têm uma compatibilidade mais fácil. Se você está gostando desse vídeo, inscreva-se no canal. Uma vez doado, o material está no hemocentro. São feitos exames que garantem que esse sangue ele é seguro e eu posso receber. Conta um pouco para a gente, doutor Marcos, como funciona isso. O doador saudável passa por entrevista, faz a doação, esse material está disponível e são feitos alguns exames. É 100% seguro receber, é confiança somente no que é passado na entrevista. Como funciona isso? Esclarece para o nosso público, por favor. Isso é um ponto muito importante, né? Nenhuma transfusão de sangue é 100% segura para o paciente, mas a doação de sangue pode ser considerada 100% segura para o doador de sangue, tá? Isso é importante, tá? Não existe um risco inerente em si para a doação de sangue, desde que os critérios da triagem, como você falou, sejam respeitados. Então, vamos falar primeiro do lado do doador. Se o doador está tomando um remédio, por exemplo, para baixar a pressão, tá? Se ele está tomando um hormônio de tireoide, se ele está tomando um anticonvulsivante, tá? Então, você tem que saber na hora que você faz a triagem, porque a queda abrupta do volume do sangue a hora que você tira, pode causar um transtorno ao doador. E o doador, ele está doando uma coisa dele, ele não pode sofrer riscos. Não é admissível risco para o doador. Então, uma das principais funções da triagem, da conversa que o profissional de nível superior, né, ligados à área de saúde, faz com o doador, é de protegê-lo contra uma coisa que talvez ele não sabe que está tomando um remédio para pressão, e que a hora que você vai tirar o sangue, a pressão dele vai a zero. Então, isso daí a gente já bloqueia para dar uma
aí sim uma garantia de que essa doação não vai prejudicá-lo. Esse negócio de passar mal, com hipoglicemia, tontura, tudo, às vezes pode ser por ansiedade, tudo, mas isso daí a gente consegue controlar na hora da doação. Mas, assim, deixar passar um remédio que ele não falou, que você não perguntou na hora de uma triagem, é muito sério, tá? Então, em relação ao doador, a gente tem isso. Agora, quando o sangue é tirado, ele faz, realmente, ele tem alguns exames para classificá-lo do ponto de vista imunológico, ABO, RH, etc., para ver a compatibilidade da pessoa que vai receber. E também, o que é muito importante, é que a gente tem que eliminar as doenças transmissíveis pelo sangue. Agora, essa palavra que você falou, garante que o sangue é 100% seguro para quem recebe? Não, tá? Infelizmente, não. Os exames ajudam e muito, tá? Mas existe um período entre você pega uma hepatite, por exemplo, ou um HIV, por exemplo, existe um certo tempo para esse exame dar positivo. Então, se eu peguei, por exemplo, uma hepatite anteontem e for doar sangue, meus exames vão estar negativos. E esse sangue vai ser passado para o paciente. E o paciente pode pegar hepatite do meu sangue, porque não deu tempo ainda da minha sorologia virar. A gente chama isso de janela sorológica. Por isso que é importante uma conversa tete a tete, olho no olho, com toda a confiança, onde o doador vai falar os riscos que ele tem, entendeu? Se ele tomou uma droga injetável há 2, 3 dias. Esses detalhes são muito importantes para a gente garantir um sangue quase 100% seguro. Esse quase, tá, que atrapalha um pouquinho a segurança total da transfusão. Isso é mais um motivo de que a gente deve evitar a transfusão desnecessária, que é um outro capítulo da atividade hemoterápica. Muito obrigada por todas as informações e reflexões que o senhor tem trazido para a gente aqui nesse momento. E como considerações finais, que mensagem o senhor passa para o público dentro do tema doação de sangue, de conscientização da sociedade acerca da importância de doar? Que mensagem o senhor deixa para o nosso público? Bom, a doação de sangue é um ato de cidadania, tá? Bem de cidadania polis mesmo, de pessoas que convivem no mesmo ambiente, na mesma época, no mesmo tempo. Muita gente precisa de sangue para sobreviver. Eu sou contra aquilo que, quando você precisar, alguém vai doar para você. Eu acho que esse argumento é um argumento muito egoísta, tá? Eu acho que a gente tem que doar porque a gente quer fazer o bem para o outro sem saber a quem, tá? E isso é um ato de cidadania e de uma sociedade moralmente amadurecida. A doação de sangue é necessária sempre, não é só no Junho Vermelho, não é só no 25 de novembro, que é o Dia Nacional de Transfusão, de doação de sangue. Ela tem que estar na cabeça das pessoas todos os dias, e não como uma geladeira em casa, né? Porque quando você percebe que você tem geladeira em casa, quando ela quebra. Então, quando você percebe que tem uma necessidade transfusional, quando existe pacientes morrendo no hospital. E não é isso que a gente quer. Porque a gente esquece, né? Vamos supor, a gente doa sangue a cada 2, 3 meses. Passa 2, 3 meses na tribulação do dia a dia, você esquece. Mas, de repente, se você estiver numa rua, parar num semáforo e tiver um outdoor falando, você lembrou de doar sangue? Tá? Já está na época de você doar sangue. Opa, eu vou virar à esquerda e vou no Hemocentro para doar sangue. Então, o que eu faço um apelo é que todas as mídias, a Abrale faz isso muito bem, a BHH com o programa Um Só Sangue, que tem um apoio enorme da Abrale. Inclusive, nós temos já mais de 2.000 pessoas inscritas na corrida, que vai ser dia 25, domingo. Então, nós vamos ter um evento muito grande, que está se tornando assim um evento clássico Mas, assim, todos os atores têm que participar. E quem são os atores disso? São as empresas, são as nossas instituições em prol dos pacientes, são as pessoas, os prestadores de serviços, os advogados, os médicos, os enfermeiros, tá? Os farmacêuticos na farmácia, sempre ter um quadrinho lá. Você se lembrou de continuar doando sangue? Vamos doar sangue, assim, a gente tem que sempre ter esse tema na nossa visão, tá? Para que não falte esse líquido tão precioso e que muitas pessoas dependem dele para viver. Mesmo o paciente curado de câncer, se ele não pode doar, o resultado é o mesmo se ele conseguir convencer alguém a doar. Isso é importante, tá? Para ele também ser um multiplicador da importância da doação de sangue. Eu não posso doar porque tive um câncer de bexiga 15 anos atrás, estou curado e não posso doar, mas
convence alguém a doar. O resultado é o mesmo, é como se ele estivesse doando. Então, acho que só Exatamente. esse fechar isso daí com chave de ouro seria interessante. Eu deixo isso para a palavra da Vanessa, tá bom? Mais uma vez agradeço muito a poder falar essas coisas, algumas polêmicas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de colocar algumas reflexões dentro da cabeça das pessoas e que isso daí para reverter, logicamente, para os pacientes que dependem do nosso trabalho. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. Então, já curte, comenta e compartilha esse vídeo. E voltaremos na próxima semana com mais conteúdo para você. Tchau!